Então, esse Se é o você fosse grande... explicar para um idiota como eu, assim, o que é um buraco negro, qual é a forma mais fácil? Buraco negro é tranquilíssimo de É explicar, cara. fácil? Fácil, cara. A gente tem estrelas no universo. Tá. Tem estrelas que são do tamanho do Sol e tem estrelas que são muito maiores que o Sol. 10 vezes maior que o Sol, por exemplo. Essas estrelas que são muito maiores que o Sol, quando elas morrem, elas explodem numa supernova. Tá. Explodiu uma supernova. Só que a supernova não é o fim da estrela, porque sobrou um caroço ainda. Quando a estrela explode na supernova, ela não explode totalmente, ela não se arrebenta totalmente. Sobra um núcleozinho ali. É maciço? Um caroço estelar mesmo. Tá. Esse caroço tem um limite para ele. Se esse caroço aqui tiver 3 vezes mais a massa do Sol, for 3 vezes mais massivo que o Sol, porque ele é muito pequenininho, ele tem uma massa muito grande, num volume muito pequeno, virou um buraco negro. Então o buraco negro simples, ele nada mais é do que o final da vida de uma estrela muito grande. A estrela foi lá, explodiu em supernova, o que restou dela é 3 vezes mais massivo que o Sol, vira buraco negro. Se for menos, vira o que a gente chama de estrela de nêutrons. É um outro objeto que tem. Então, o buraco negro é isso. Mas virando um buraco negro, ele suga o que tá em volta mesmo? Não, ele não suga nada, cara. Ué? Essa ideia que a gente tem, Então, que é um ralo. Essa é a ideia errada, cara, do buraco negro. O que ele faz, então? Cara, ele fica ali, ele é um objeto, ele é uma região do espaço onde a gravidade... O que acontece? Fala que não escapa nem luz lá? Não escapa. Por quê? Para você escapar de um objeto, você tem que ter uma velocidade que seja maior do que a força gravitacional daquele objeto. Para você escapar da Terra, você tem que acelerar uma nave a 40 mil km por hora, quando a gente manda para Marte. Tá. Para escapar de Júpiter, sei lá, 500 mil km por hora. Para escapar de um buraco negro, a velocidade que você teria que imprimir é maior do que a velocidade da luz. Ah, tá. Então é isso. Mas ele não é um ralo, ele não sai por aí sugando tudo nem nada. Ele fica ali quietinho. O problema é que se você chegar perto ou além do que a gente chama de horizonte de eventos, você não volta. O horizonte de eventos é um limite. Se você passou para dentro do horizonte de eventos, você está sujeito a essa força gravitacional enorme e você não consegue voltar. Então, o buraco negro é só isso. Ele não suga nada, ele não é um ralo, ele não sai por aí sugando o planeta nem nada. Ele fica ali paradinho no canto dele, cara. Entendeu? Ele é um objeto, ele é uma região do universo. Se você atravessou o horizonte de eventos, aí acabou. Aí você vai embora. E visualmente é próximo do que aparece no Interstellar? Então, esse buraco negro que eu falei pra você é o massa estelar que a gente chama. Foi uma estrela que virou isso. Tá. Aquele do Interestelar é um buraco negro supermassivo. Esse buraco negro que eu expliquei, ele tem, sei lá, no final lá, 20 vezes a massa do Sol, 30 vezes a massa do Sol. Esse do Interestelar, ele tem 10 milhões de vezes a massa do Sol. Caramba. Aí vem a pergunta, como que um buraco negro, como que cresce para virar um buraco negro como esse? Massivo. Massivo desse jeito. Aí o pessoal descobriu hoje... Sugando tudo em volta. Aqueles caras que não aprendeu nada, né? Acabou de falar, sugando tudo em volta. Aí um dos caras que participou do Interestelar chama Kip Thorne. Ele resolveu, cara, construir um negócio que chama detector de onda gravitacional. Ganhou até o prêmio Nobel e tudo mais. E ele descobriu que buracos negros podem colidir. Caramba! É. 2 buracos negros? 2 buracos negros. Então, se tem um de 10 vezes a massa do Sol e outro de 10 vezes a massa do Sol, eles colidem. Só que eles não viram um de 20 vezes a massa do Sol. Eles viram um de 18 vezes a massa do Sol. E 2 massas solares viram o que a gente chama de onda gravitacional. É uma onda que vem balançando o tecido do universo. Nossa, que doideira, cara. E a gente detecta aqui na Terra. Caramba. E a gente detecta aqui. Então, colidiu 2 de 10, Tá. Virou um de 18. Colide 2 de 18, vira um de 34. Colide 2 de 34. Então, o que a gente descobriu com isso? Que os buracos negros podem ir colidindo e com isso eles vão crescendo, eles vão ficando maiores. O buraco negro resultante ele é maior. Mas como que eles colidem se eles não se atraem? Não, porque pode acontecer algum efeito. Não, eles não se atraem, mas no universo está tudo se movimentando. Ah, tá. Então tem estrela que bate em estrela e tal. Então pode ter um determinado lugar que 2 buracos negros bateram.
Entendi. Eles chegam muito perto, começa um a espiralar. No Interestelar foi isso daí que aconteceu? 2 que Então, chocaram? aí para você chegar num supermassivo, você teria que ter várias e várias colisões e tal, e aí você ia crescendo de massa e chegaria. Os astrônomos, com o passar do tempo, descobriram que existem buracos negros que têm uma massa intermediária, que não é nem esse pequeno que eu te expliquei e nem o do Interestelar, mas ele explica como chegar nesse de milhões de vezes. Ele tem lá milhares de vezes a massa do Sol. Então aí tá mais fácil. Você colidir 2 de milhares, daí daqui a pouco você tem centenas de milhares, daqui a pouco você tem milhões de vezes a massa do Sol. Caramba. E aí você cria esses buracos negros aí, que normalmente, igual esse do Interestelar, eles só ficam num lugar no universo, que é no centro das grandes galáxias. Então a nossa galáxia Via Láctea tem um de 4 milhões de vezes a massa do Sol, lá no meinho dela. Por que o centro está mais propício? Porque aí tem uma questão de formação de galáxia, que a formação de galáxia ela se forma a partir da junção de determinados objetos, que são aglomerados globulares, e esses aglomerados eles têm dentro deles esses buracos negros. Então é uma maneira de você construir esses grandes buracos negros. Aí o pessoal já está chegando nessa conclusão. Então, basicamente é o seguinte, toda grande galáxia tem no centro dela um buraco negro supermassivo. Caramba. O nosso aqui tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ah, é? É. Sagitários a estrela, que chama. A quanto? 26 mil anos-luz de distância. Ah, então tá. Mas ele tá lá, cara. A gente não vai... Tá sussa. Ele não tá... Aí que tá. Se ele fosse um ralo, ele estaria puxando tudo, a gente já teria... Não, cara, ele tá lá quietinho na dele, lá no meio, entendeu? Ele não é tão ativo assim e tal, entendeu? Porque tem buracos negros que são mais ativos, tem uns que produzem jatos e tal, porque aí muita matéria começa a cair no horizonte de eventos dele, começa a entrar para dentro dele. Ah, tá. E ele não começa a não aguentar aquilo ali, então a matéria começa a girar muito rápido ao redor dele e produz jatos e tudo mais. Então a foto do buraco negro lá famosa, que foi publicada em 2019, foi de um buraco negro que tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Caramba, cara. E está numa galáxia a 50 milhões de anos-luz de distância da Terra. Então é fascinante, cara. Buraco negro é uma das áreas mais legais que tem, eu adoro, cara. Não, é a área que eu mais... E a partir de quando foi que descobriram o primeiro buraco negro? Que comprovaram? Não, aí o primeiro buraco negro mesmo, os caras descobriram faz tempo. Foi lá, né? Foi. Logo que descobriram porque o buraco negro ele emite, ou a região ao redor dele, emite ondas de rádio. Então, quando a radioastronomia surgiu, lá na Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram detectar os primeiros objetos que não tinham explicação. Quando eles faziam a conta, falavam, caramba, cara, isso aqui dá uma massa muito grande, a gente não conhece objeto como esse. Aí os caras foram revisitar lá as equações do Einstein, tudo, falou aqui, cara, mas o Einstein previu isso aqui pra gente, ó. Nossa, cara. E aí tá aqui, ó, bateu direitinho. E o mais legal de tudo isso é o seguinte, cara, tudo que o Einstein previu em 1915, nós estamos comprovando agora. Onda gravitacional, ele previu. Só que só um século depois a gente pôde construir um equipamento para detectar o que o cara tinha previsto, cara, em 1915. Então, mas ele falava, procura que isso existe. Isso? Não, ele não falava que procura que isso existe, mas resolvendo a equação dele, falava aqui, ó, cara, quando você colidir isso aqui com isso aqui, parte disso aqui vai gerar um negócio que a gente chama de onda gravitacional, que vai balançar o tecido do espaço-tempo aí e tal. E o Kip Thorne falou, cara, então nós temos que construir um negócio para detectar isso. E aí detectaram. A foto do buraco negro, todos os efeitos que a gente vê naquela foto, o Einstein previu todos, cara. Todos. Que absurdo. É um negócio absurdo, é um negócio sensacional. Isso aí é sensacional mesmo. Pô, essa aí foi uma aula mesmo, né? Foi total. Porra. Eu queria até saber, você acredita que a gente vai ter uma teoria de tudo, né? Que o pessoal fala, né? Que é uma a teoria de tudo era o sonho do Hawking, né? Você acha que vai existir ou é meio utópico mesmo? Então, pode ser que chegue nisso, né? A teoria de tudo, para quem não sabe, é juntar as coisas muito grandes, que é a relatividade, com as coisas muito pequenas, que é a quântica. Então, quando você juntar a física quântica com a relatividade, determinados efeitos e tudo mais, o Hawking chegou muito perto disso com o lance do buraco negro evaporar. Ele criou a radiação Hawking, que chama. Que são efeitos quânticos que acontecem no horizonte de eventos e que o buraco negro vai perdendo um pouquinho de massa a cada tempo. Só que o problema é que demoraria trilhões de anos para um buraco negro desaparecer, entendeu?
Mas isso aí era o início aí do desenvolvimento do que o pessoal chama de teoria de tudo. Porque ele está juntando efeito quântico de coisa muito pequena com os maiores objetos do universo, que são os buracos negros. Então você está juntando a relatividade com a quântica. Entendi. Isso que é o lance de ter uma coisa que explique que tanto no macro quanto no micro. Isso Isso seria maravilhoso. Aí Mas sim.